Oi pessoal, tudo bem? Então eu vim fazer uma aula aqui em relação bem rapidinho para esclarecer algumas coisas para vocês. O que me perguntaram e eu comentei que eu vou deixar essa aula disponibilizada justamente para que vocês entendam algo bem importante em relação à janela imunológica. Eu até anotei a pergunta aqui justamente para a gente entender um pouquinho. Quando que eu posso começar a oferecer receitas, tá? Então, quando a gente fala em receitas, a gente pensa, né, em algo, alguma preparação para a gente oferecer nos lanches, ou lanche da manhã, ou no lanche da tarde, certo? Então, assim, o que é a minha recomendação e que dá bastante certo? Mantenham frutas, somente frutas para o bebê, pelo menos até os 9 meses de idade, tá? Por quê? É um momento de intenso aprendizado da criança. Tem bebês que nessa idade ainda não começaram a comer de forma efetiva, o que é super normal e esperado, né? Que não consolidaram bem ainda. Mas quanto mais vocês puderem postergar e continuar oferecendo somente a fruta nos lanches da manhã e lanche da tarde, melhor, tá? Mas aí, às vezes tem a questão da ansiedade materna, quando é que eu posso oferecer uma receita, quando é que eu posso incluir algo aqui pro bebê. Então, assim, a partir dos 9 meses é uma possibilidade, ok? Pode ser junto com a fruta, por exemplo, um cupcake de cacau, uma panqueca de banana. Obviamente que tudo isso tem várias receitas no meu feed que vocês podem oferecer, tudo bem, mas que não exista açúcar aqui. Por exemplo, a gente pode, a panqueca de banana, a própria fruta, a própria banana, quando a gente faz ela e aquece na frigideira, ela já forma aquela corzinha que é o próprio caramelo formado pela própria fruta. Então não existe a mínima necessidade de adoçar com açúcar de fato, tá? O que pode ser adoçado com tâmaras, banana, uva passa, tá? Então pode ser oferecido alguma receita a partir dos 9 meses. É necessário? Não. É possível começar a oferecer, tá bem? Outra coisa, questão de receitas quando a gente fala em refeição principal, ou almoço ou jantar. Quando a gente fala em refeição principal, pode-se oferecer desde os 6 meses alguma receita, no sentido de como que eu vou oferecer, por exemplo, o feijão, ou como que eu vou oferecer para o bebê um verde escuro, por exemplo, um repolho refogado, um espinafre picadinho refogado. Pode ser desde os 6 meses para o bebê, que o bebê consiga pegar, por exemplo, um bebê nessa idade, no início, que eles têm um movimento de preensão palmar, ele não consegue fazer um movimento refinado de pinça para pegar um grão de feijão, por exemplo. Falando isso, o bebê que não aceita muita colher no início, tá? Tem bebês que não aceitam no início e depois começam a aceitar, mas tem bebês que nunca aceitam. Então a gente precisa melhorar a forma de apresentação dessa receita, que o bebê consiga pegar o alimento. Por exemplo, um croquete em que o bebê consiga segurar, um bolinho, uma panqueca nutritiva verde, que é uma das minhas receitas que os bebês amam. Ou seja, o bebê consegue segurar, manipular. Ou seja, essa forma de apresentação pode sim ser oferecida desde os 6 meses de vida do bebê. Ou seja, se eu fizer uma panqueca verde nutritiva, ela contém ervilhas, por exemplo. A gente já vai estar perfazendo aqui a leguminosa, certo? Que é do grupo das leguminosas. Ou seja, eu posso fazer um bolinho de batata, amassar essa batata, colocar grãos de feijão e colocar um pouquinho de farinha de aveia, colocar para assar no forno em formato de croquete, em formato de hamburguinho. Ou seja, esse tipo de preparação é para melhorar a forma de apresentação para que o bebê consiga segurar esse alimento. Ou seja, a pergunta muito comum é: quando que eu posso começar a oferecer receitas? Então, receitas nas refeições principais desde os 6 meses. Mas o que a gente não deve fazer? Oferecer somente a receita, certo? Por exemplo, se na minha panqueca nutritiva verde tem a leguminosa, por exemplo, tem a ervilha e tem um brócolis picadinho que tinha ali, a mais ali, eu aproveitei e fiz a panqueca. É muito
né, sensacional eu oferecer o brócolis também na forma de ramos. Por exemplo, que o bebê consiga segurar, que ele entenda, que ele conheça desde sempre textura, sabor desse alimento separado, certo? Então, muito importante esse cuidado que se tem que ter para não ficar só oferecendo receita numa apresentação única e os outros alimentos de lado. Não, vamos oferecer os alimentos também, mas vamos possibilitar que o bebê consiga pegar esse alimento de forma mais que ele se aproxime, de uma forma mais fácil para o bebê, trazer conforto, de segurança, de qualidade para o bebê se aproximar. Outra pergunta aqui também que eu vim responder, que estava lá nos stories que eu disse que eu ia responder aqui, era a questão da janela imunológica, né? O que é a janela imunológica? Esse período, ela vai dos 6 aos 9 meses de vida do bebê. É um momento oportuno para a gente oferecer alimentos potencialmente alergênicos. O que significa isso? Se a gente for pensar, é o contrário, né? A gente pensa assim, mas eu vou oferecer alimentos potencialmente alergênicos, quer dizer que vai dar alergia. E não é nesse sentido. São alimentos em que a gente oferece nessa janela imunológica para reduzir a chance do bebê, da criança ter alergia mais para frente. Por exemplo, se eu oferecer amendoim para um bebê a partir de 1 aninho de vida, ele tem maior chance de ter alergia do que quando eu oferecer um amendoim aos 10 meses de vida. Se o bebê, quanto mais cedo eu oferecer este tipo de alimento, menor a chance de alergia da criança ter algum tipo de alergia, né, futura. Quer dizer que vai dar alergia se eu oferecer depois dessa janela imunológica, a partir dos 9 meses? Não quer dizer, tá? É uma janela propícia para reduzir as chances de oferecer. Quais são os alimentos que entram nessa janela imunológica aqui? Então, amendoim, tá? Sempre com o selo da BICAB, o único ingrediente é amendoim, ou seja, na forma de pasta de amendoim, por exemplo, dentro de uma receitinha, ou enfim, numa receitinha, quando eu digo assim, por exemplo, uma fruta amassada com um pouquinho de pasta de amendoim. Aí a gente vai oferecer um alimento potencialmente alergênico por vez, não no mesmo dia, tá? Então, aqui entra também peixes, pode ser qualquer tipo de peixe. Aqui também entra o ovo, tanto a clara quanto a gema. Entram frutos do mar. Entra aqui também as oleaginosas, certo? Castanha de caju, castanha do Pará, tá bem? Esse tipo de alimento, o que tem uma novidade agora aqui? Leites e derivados. Então, isso foi uma das perguntas que eu vim aqui responder para vocês. Justamente porque o leite e os derivados, eles não entravam até ano passado, eles não estavam dentro dessa lista da janela imunológica, ou seja, o leite e derivados, qualquer tipo, por exemplo, manteiga, iogurte, queijos, nenhum deles era oferecido antes dos 12 meses de vida do bebê. O que se mudou, né, a partir de novembro do ano passado, pelo Ministério da Saúde, que lançou o guia, né, o novo guia de 2019, em relação ao leite, entrou aqui nessa janela imunológica. Tá? Então, pode ser oferecido, por exemplo, o leite em pequenas quantidades num purê de batata, por exemplo. Fazer um purê de batata, vou acrescentar um pouquinho de leite de vaca nesse purê de batata. Então, a gente vai testar o leite, por exemplo, nesse tipo de preparação, tá? É diferente do que não é indicado, por exemplo, eu começar a oferecer leite de vaca para criança, tá? Não é nesse sentido. É eu testar esse alimento dentro dessa janela de 6 a 9 meses, fazendo parte de uma preparação. Pode ser aqui também o iogurte, pode ser uma manteiga para refogar um alimento, tá bem? Então, esses alimentos, eles vêm aqui nesse processo do oferecimento dos 6 a 9 meses, para a gente testar esses alimentos que são potencialmente alergênicos, tá bem? Então, é um momento que a gente, então, oferece os alimentos. Por exemplo, o glúten entra aqui também, certo? Como uma forma de macarrão, por exemplo, de trigo. Vou oferecer o glúten. Sempre cuidem, por exemplo, quando vocês forem testar o glúten, tá? A gente não vai testar o glúten
com um macarrão que tenha ovo, macarrão, glúten, trigo e algum corante. Não, escolha um alimento, um tipo de macarrão para testar o glúten, né? A questão da alergia para o glúten, somente que tenha trigo, certo? Para não ter, por exemplo, se o bebê tiver alguma alergia, pode ser algum corante, se esse alimento tiver corante. Às vezes tem o corante urucum, corante não sei o que, enfim, vários tipos de aditivos ali dentro, em que o bebê pode desenvolver uma alergia, não pelo glúten, e sim pelos outros ingredientes. Por isso eu reforço sempre cuidem, leiam os ingredientes dos alimentos. De nada adianta, às vezes me perguntam demais assim, qual é a melhor marca de um alimento? Marca, pessoal, às vezes não quer dizer nada, porque dentro de uma mesma marca tem alimentos bons e tem alimentos péssimos. Tem alimentos em que tem apenas um ingrediente, 2 ingredientes, e tem alimentos dentro de uma mesma marca em que tem 10 ingredientes. Por exemplo, um iogurte. Vamos supor, tem um iogurte, vou citar uma marca aqui sem interesse nenhum, mas vou citar uma. O iogurte, né, da Nestlé, o iogurte natural da Nestlé, que tem somente leite e fermento, é da Nestlé. Mas tem vários iogurtes da Nestlé em que tem leite, fermento, açúcar, fruta, aditivos, conservantes, estabilizantes, ou seja, péssimas qualidades. Então, de nada adianta vocês falarem em marca. Pensem, eu quero fazer uma outra aula sobre isso para vocês. Leiam os ingredientes. Quanto menos ingredientes tiver aquele alimento, melhor a qualidade desse alimento, certo? Então, sempre, uma vez a mãe disse assim, Cíntia, nossa, minha bebê teve alergia, a gente estava comendo granola e ela teve uma alergia bem importante. E aí ela comentou, eu disse, com certeza devia ter algum aditivo nessa granola, ela era mais velha, a menininha tinha os dentes, né, os molares para poder mastigar direitinho. E eles estavam comendo e ela acabou comendo a granola que eles estavam comendo. Ok, aí ela foi olhar e realmente tinha corante caramelo 4 dentro dos ingredientes desse alimento. Ou seja, olha a quantidade, né, de que a gente precisa entender que não é simplesmente uma marca, mas sim, então eu quero fazer uma aula com vocês, justamente ensinando, eu não sei como é que eu vou fazer, eu vou ter que estar com 2 celulares, porque eu acho que o aplicativo Desrotulando, que eu quero mostrar pra vocês, eu acho que ele não tem pra desktop, eu não sei, tá? Mas aí eu vou ter que pegar o celular do meu marido pra ficar filmando e mostrando pra vocês, tá? Então, o que eu queria falar pra vocês hoje era isso, então, da questão, né, das receitas, a idade a partir das receitas, a partir dos 9 meses, pelo menos, né, junto, nunca deixem de lado a fruta, sempre uma fruta, uma receita, e a receita das refeições principais pode desde o início, mas não deixar de apresentar os alimentos separados também para o bebê conhecer, tá? Então, muito importante. Eu vou abrir para comentários aqui agora, para vocês, se vocês quiserem fazer alguma pergunta. E eu vou somente buscar lá o meu carregador que tá apitando bateria fraca aqui, tá? Desculpa a demora, quem chegou agora, eu fui buscar o meu carregador que tava apitando bateria fraca aqui, tá? A intenção é vir esclarecer algumas perguntas que eu fiz lá na caixinha de perguntas e deixar essa aula salva pra vocês, tá? O bebê tem 9 meses, agora a coalhada posso oferecer sempre? Pode oferecer, sim. Uhum. Oi, Camila, tudo bem? Sempre por aqui. Beijão, beijo.
Guerra à fotografia. Então, queijo a partir de qual idade? Qual idade, qual queijo? Pela recomendação nova, tá? O queijo pode ser inserido, né, como lanche, junto com o lanche, já a partir dos 6 meses. É a recomendação nova, mas assim, ó, sempre tem que cuidar da qualidade. Justamente porque tem que ver, né? Olhem os ingredientes. Sempre, tá? Se tem conservante, se tem corante, se tem sal, pelo menos, tem até os 12 meses, dá uma cuidada aí. Por exemplo, queijinho branco, ricota. Oi, Carla, tudo bem? Quais ingredientes que devo cuidar em relação à manteiga? Manteiga deve ter somente creme de leite, tá? Eu quero fazer uma aula sobre isso, tá, pessoal? Eu vim só responder essa questão, mas eu vou fazer uma aula somente sobre como ensinar vocês a ler os ingredientes, escolher os ingredientes no supermercado. Nanda, posso oferecer iogurte natural para um bebê de 8 meses? Pode. Tássia, nunca vi uma Nutri como você. Muito conhecimento, muita doação de conhecimento. Muito obrigada. Ai, que linda, Tássia. Obrigada. Que linda. Muito obrigada. Fico muito feliz. Sabor do bem. Meu filho não gosta de abóbora. Quase vomita quando peço para ele comer. Não, jamais. Não insiste. Tem alimentos em que eu tenho certeza que você também não gosta ou que você não se sente confortável com o paladar ou com a textura. Jamais deve se forçar. Tem uma gama de alimentos que a gente pode oferecer sem ter que insistir, sem ter que fazer nada disso, tá bem? Daisy, minha filha tá trabalhando e a menina de 1 ano mama no peito ainda. O que eu posso dar a ela pela manhã quando ela acordar? Aqui, Daisy, já pode começar a incluir o café da manhã, tá? Começar a incluir e oferecer. O que tu pode oferecer? Pode ser um pão de queijo e uma fruta. Pode ser aqui também fazer um bolinho, um cupcake de cacau, um bolinho de laranja. Aqui no meu feed tem várias receitas, todas sem açúcar, nada de açúcar até pelo menos os 2 anos, tá? Então, tu pode oferecer uma fruta e uma receitinha, tá? Uma panqueca de banana e uma maçã, por exemplo. Fazer uma combinação. Oi, Clarissa, tudo bem? A higienização do repolho. Tenho que tirar as folhas e deixar de molho? Sim, tu tira as folhas, esfrega com a mão assim, né? Folha por folha embaixo da água corrente. Deixa 15 minutos em água submersa e depois água corrente novamente. Bebê de 6 meses, o feijão pode oferecer coado ou com caroço? Deixa o grão, pode deixar o grão, tá bem? Levemente amassado com um garfo, pode oferecer, não é só o caldinho. Tássia, castanha a partir de qual idade? Como oferecer para não engasgar? Sempre castanha, Tássia, o tamanho dela, né? O bebê só tem condições de morder de fato esse tipo de alimento quando ele estiver todos os molares de cima e embaixo. Antes disso, ou em forma de pasta ou em forma de farofa. Rafaela, minha bebê começou com a introdução alimentar com 4 meses, agora está com 5, mas eu tinha começado com papinha e agora estou avançando. Fiz certo ou já poderia ter começado com BLW? Rafaela, fizeste certo. A recomendação com o BLW é iniciar a partir dos 6 meses de idade, onde o bebê tem todo o controle corporal de questão de postura, cervical, onde não tem chance ou risco aumentado de engasgo, tá bem? Paulinha, oi Cíntia, tudo bem, Paulinha? Obrigada pela live. Que bom que vocês gostaram. Manteiga ghee, feita em casa, e óleo de coco, tudo bem para cozinhar? Super tudo bem para cozinhar. Eu fiz uma caixinha, abri caixinha de perguntas de óleos, porque amanhã eu vou fazer um post para vocês. Eu preferi fazer a live hoje e fazer o post amanhã, tá? Em relação à gordura, para aproveitar a pergunta de vocês sobre janela imunológica e sobre a questão das receitas. Amanhã eu faço o post das gorduras, super tranquilo, manteiga ghee e óleo de coco. De nada, Carla. Suzana, minha bebê de 10 meses teve intolerância à banana. Quando posso oferecer novamente? Suzana, a questão quando um alimento
gera uma reação alérgica no bebê, tem que sempre ser vista com o pediatra. Por quê? A gente retira o alimento que inicialmente deu reação e depois reintroduz. Só que essa reintrodução do alimento que deu alergia tem que ser combinada em consulta presencial com o pediatra para ver como é que vai ser essa reintrodução. Aqui eu não posso te dizer isso, tá bem? Juliette, tudo bem? Boa noite. Do lanche das frutas, sempre que meu bebê acorda, por que ele está de bom humor? Tá correto? Meu bebê tem 7 meses. Eu não entendi a tua pergunta, Cíntia. Boa noite. Não entendi a tua pergunta, Juliette. Vou seguir aqui. Samantha, não deixe de te observar todos os dias. Tudo bem, Samantha? Minha futura aluna. Lembrei de ti. Sempre pego as dicas e estou anotando tudo em um caderno. Que linda! Que máximo! Meu sobrinho de 2 anos não come frutas e só come tudo batido. Me desespero vendo aquilo. Complicado, né? Tem que avançar consistência, eles conseguem, eles podem, tem que saber que eles têm que ser expostos aos alimentos, né? Com pedaços, com formas, com cortes diferentes. Não pode deixar de apresentar. Estou indicando muito você para todas as minhas amigas, minhas clientes, Guerra Fotografia. Que amor, obrigada! Elas estão amando, sou super sua fã. Ai, que bom. Gente, vocês não têm ideia de como é bom ouvir isso. Nossa, fico muito feliz. Valdira, banana no lanche da tarde? Claro que pode sim. Todas as frutas, pessoal. Não existe uma fruta que não pode ser oferecida para o bebê, ok? Desde a fruta mais doce até a fruta mais azeda, mais cítrica, tá? Giovanilda, minha bebê vai fazer 5 meses, dia 17. Qual a fruta já posso introduzir? Giovanilda, frutas, todo alimento sólido, a indicação oficial é a partir dos 6 meses completos, mais os sinais de prontidão. Hoje eu fiz um post sobre quais são os sinais de prontidão, que são os sinais que o bebê se mostra pronto em termos de desenvolvimento para iniciar a introdução dos alimentos sólidos, tá? Não tenha pressa. Kelly, quando começar a introdução alimentar? Aos 6 meses de idade do bebê, completos, mais sinais de prontidão. Olha lá que tem hoje eu fiz um post sobre os sinais de prontidão, que já era um post que eu já tinha feito esse post, mas hoje eu refiz ele novamente, coloquei algumas coisas a mais para vocês entenderem bem. Samantha, indico você para todas as minhas amigas. Ai, que amor, vou ser sua aluna no meu próximos filhos. Se Deus quiser, vai ser um grande prazer. Rose, Paulinha, sou adepta aos leites vegetais. Ok, acho ótimo também. Para receitas, tudo bem pro bebê? Tudo bem. Tudo certo. Bela Físio, olá, minha bebê tem 8 meses, mas tem nojo da comida, tem pavor de colher, só toma mamadeira com leite e fruta. Como eu devo fazer? Essa questão, né, do nojo, entre aspas, é uma questão que o bebê ele não se sente confortável. Tem bebês que não se sente confortável em pegar, enfim. Tem bebês um pouco mais passivos, né, na introdução alimentar, e tem bebês que não suportam o utensílio. Não sei se vocês viram hoje, Bela, um voice que eu fiz sobre a questão do bebê mais passivo, da colher e o que se deve fazer. Dá uma olhadinha lá no meu Telegram que vale a pena tu ouvir aquele áudio. Tá? Quem não me segue no Telegram, um canal gratuito onde eu consigo evoluir um pouco mais algumas questões, tipo aquilo que eu tô fazendo aqui. Só que casos mais específicos eu vou evoluindo. O link do Telegram tá lá na bio do meu Instagram aqui, tá? É só vocês clicarem e vão direto pro canal. Clarissa, Cíntia, já apresentei o ovo pro meu filho de 10 meses de várias maneiras. Ele sempre tem ânsia de vômito. Será que é gag ou ele não gosta mesmo? Olha, depende, tá? Pode também ser alergia, não é que eu não posso te dizer que é. Se tu já ofereceu ele em alguma receita e não deu reação nenhuma, tudo bem. Aí não é alergia. Mas se deu, às vezes tem um precedido de vômito, tá? Às vezes a questão do ovo ou com banana. Se o bebê tem muitas vezes aceita a banana e tem muito vômito, ânsia, vômito, tá? Não é só o gag para expulsar o alimento. Pode ser um sinal de alergia aqui. Então, assim, não insiste muito com aquele alimento em que o bebê está recusando, tá? É difícil, é diferente o persistir em oferecer de vez em quando e o insistir de fato.
tá? Fica tranquila, o ovo é um excelente alimento, depois do leite materno é o segundo melhor alimento do mundo em questão do que tem em um único alimento, mas ele não é imprescindível. Por exemplo, se o bebê não comer ovo, não vai ser bem nutrido, não é por aí. Fica bem tranquila, não precisa ficar insistindo. Oferece de vez em quando e vê o que vai dar, tá? Karina, a criança de 2 anos e 4 meses, muito seletivo, aceita vários alimentos. Terceiro não acerta, só quer arroz. Karina, isso é um momento de intensa aproximação do bebê, tá? Por exemplo, tem um webinário meu de desafios e incentivos na alimentação, tá lá no link da minha bio, ele tá com 50% de desconto nessa quarentena e eu vou reformular ele, tá? Porque tem bastante informação, tem um material riquíssimo que eu fiz dos e-books lá, que é justamente para crianças com seletividade alimentar, com toda a questão de aproximação, o que a gente deve fazer com essa criança, envolver na questão das compras de supermercado, pedir ajuda para colocar as frutas na fruteira, não esperar que a criança saia comendo, ter paciência, consistência e muita paciência com a criança. Porque a gente precisa chamar essa criança para o momento da refeição e não afastar ela cada vez mais, tá? Então são várias coisinhas que precisam ser feitas com a criança em momentos de seletividade, que isso é fisiológico dessa idade, tá? Mas a gente precisa saber agir sim, tá? Se tu te interessar, ele tá com 50%, tá? Eu deixei ele com preço bem, tá 90 e poucos, e as taxas eu coloquei pra mim pagar as taxas, ou seja, vocês pagam, acho que fica 70 e poucos. E é um webinário bem bacana, assim, tem um webinário e só um de perguntas e respostas, isso para crianças mais velhas, tá? Samantha, tu é muito maravilhosa. Ai, que amor, muito inteligente, uma excelente profissional, obrigada. Flávia, a introdução da IA não é só com 6 meses e sinais do bebê? Pode iniciar antes? A indicação oficial e a minha conduta e que dá mais certo é iniciar aos 6 meses de vida do bebê complexo, mais os sinais de prontidão. Nanda e Marlon, bebê com 8 meses, pode tomar fórmula com fruta? Não deve, tá? Fruta é fruta, oferece a fruta em pedaço, in natura ou amassada, e fórmula é fórmula. Tá? Não mistura tudo, esporadicamente, mais pra frente, tu pode começar fazendo um lanche, uma vitamina, tá? Misturando alguma coisa, mas não dá pra deixar de oferecer a fruta como realmente ela é. Senão a criança começa a não querer mais a fruta em si, fica só tomando leite com batida, com fruta e acaba... Não é um costume muito bom de se criar, tá? Eu vim aqui 20 minutinhos para falar com vocês, mas eu amo tanto falar nesse assunto que eu já tô um tempo aqui. Pode oferecer cuscuz pro bebê de 10 meses? Claro que pode sim. Os chips de batata arrasam aqui em casa, assim. Ai, Pamela, que amor tu fez! É, aquele da minha receita? Que legal, adorei saber. Juliette, Cíntia, minha pergunta é, sempre dou o lanche das frutinhas pela manhã e pela tarde. Logo após meu bebê acorda, porque ele acorda de bom humor, tá correto? Tá ok, sim. Kelly, você é nota 10 mil, adorando. Ai, que amor, vocês são os amor. Rafaela, obrigada pela resposta. Cíntia, de nada, meu pediatra liberou a introdução alimentar com 4 meses, pois é uma bebê avançada para a idade dela. Estava com os sinais de prontidão. Ok, Rafaela, tudo bem. Sempre sigam a indicação do pediatra de vocês, que é o que acompanha de fato os bebês de vocês, mês a mês, como realmente deve ser. Eu tô aqui para informar as últimas atualizações de tudo que eu passo aqui para vocês são as atualizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, o que tem de mais novo, de último, do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, que é o patamar, né, acima de todos eles. Então, sempre tudo que eu vou trazer para vocês aqui é tudo de mais atualizado possível, tá bem, pessoal? Mas assim, ó, a recomendação oficial, por exemplo, que vitamina que eu preciso suplementar? Isso é com o pediatra, só o pediatra que acompanha o bebezinho de vocês que vai saber de fato tudo que ele tá enxergando, sinais do bebê, tudo, tá bem?
Clarissa, Cíntia, você é maravilhosa, muito obrigada por responder as minhas, amando o curso. Que bom, Clarissa, eu tô ansiosa para começar o suporte com vocês, tô ansiosíssima, vocês vão ver o quanto vai ser mais maravilhoso ainda. Vive 10 meses, pode comer a casca da maçã, minha bebê quer comer uma maçã inteira na mão dela, ou cozida com ameixa. A maçã sempre cozida, tá? É o único sólido, o que a gente chama de sólido, que não é um sólido fundível. A maçã, ela precisa pro bebê segurar e comer. Ela, a não ser que o bebê depois já tenha os molares em cima e embaixo, ela precisa ser pré-cozida antes, tá? Se o bebê já tem dentes, é melhor retirar a casca, tá? Que ele arranca a casca e vai ficar com a casca pra lá e pra cá na boquinha, não vai ser legal. Se o bebê não tem dentes, pode deixar com a casca, porque ele vai conseguir tirar a polpa, tá? Samantha, eu consigo mudar os hábitos do meu sobrinho com os dois? Com certeza, nossa, super, super. Ou só começando cedo? Não, jamais, é super, super consegue, com certeza. Ele vive à base de remédio, sempre doente, uma dele só toma dormindo. Paulinha, pediatra da minha filha, queria ter iniciado a IA com 4 meses. Eu não quis. Tem a questão das enzimas digestivas que Exatamente. Tudo que a gente tá falando aqui, pessoal, Paulinha, eu não me aprofundei demais aqui, mas assim, ó, tudo que a gente tá falando em sinais de prontidão, o que são? São sinais de forma externa que o bebê se mostra pronto em termos de desenvolvimento para iniciar. É o que a gente consegue enxergar. Por que a gente fala sinais de 6 meses mais os sinais de prontidão? Porque aos 6 meses, todas as questões de enzimas, de todos os tipos, elas estão mais formadas em maior quantidade para ser eliminadas para digerir. Por exemplo, para digerir gordura eu preciso de tantas enzimas, para digerir proteína, outras enzimas, carboidrato, outras enzimas. Então, internamente, se eu tivesse um binóculo para olhar internamente, o que eu poderia ver, o bebê está pronto de forma interna, vamos dizer assim, aos 6 meses, onde toda a parte de fisiológica, o bebê está pronto realmente para iniciar de forma mais efetiva todo o processo de digestibilidade e absorção dos alimentos. Não é à toa, não é um marco que a gente assim, aos 6 meses, ok, tá bom. Não é? Tem muito estudo por trás para ir. Tá? Juliette, muito grata por a resposta, emocionada de ter mandado uma pergunta e você ter respondido. Nossa, eu fico muito feliz com esse feedback de vocês, tá bom, pessoal? Muito obrigada. Eu vou encerrar aqui porque amanhã de manhã eu começo o suporte com as minhas alunas e tô preparando tudo, tá muito bacana e eu vou fazer mais vídeos para vocês e vou deixar salvo, porque eu acho que aí é uma forma de vocês conseguirem acessar. Eu vou deixar aqui no IGTV, vou deixar no YouTube também, aí facilita vocês conseguirem acessar, tá bem? Deixa eu só responder aqui a última. Thaís, oi Cintia, uma dúvida: com 6 meses o prato do bebê deve ser tudo separadinho ou tudo separado, Thaís? Sempre. O bebê precisa entender os alimentos e texturas de forma separada, tá? Sempre. Karina, se a criança de 2 anos não almoça ou não janta, não quer nem tocar ou experimentar, qual a melhor forma de agir? Karina, dá uma olhadinha, vi a live com a Isa Minatel e eu só questionei se não estava com fome e deixar sair da mesa. E isso é muito importante entender. Por exemplo, a gente deixa sair da mesa, ok? Tu não vai obrigar a criança a ficar ali, senão ela vai começar a associar, vai ficar uma guerra interna dela com vocês. O que você pode fazer? Diz assim, ó, a mamãe entendeu que você não quer comer agora, eu vou deixar o seu pratinho aqui, ok? Quando você quiser, você pode comer mais tarde. Porém, a minha conduta sempre é, por exemplo, até 40 minutos a 1 hora, oferecer esse mesmo alimento, esse prato, tá? Da refeição principal. Não que, ó, a mamãe entendeu que você não quer. Passou meia hora, 40 minutos, 1 hora. Olha só, a mamãe viu que você não comeu ainda. Olha, eu tenho esse pratinho aqui que você não quis almoçar. Você quer comer agora? Tá? Ok. Não quero comer agora, não quero comer agora. Ok, segue o dia. E vamos oferecer a próxima refeição, que vai ser o lanche, tá? A gente não obriga a criança a ter que comer aquela refeição. Senão vai ficar cada vez pior.
tá? A gente não vai deixar com fome, mas orientar a criança entre esses 40 minutos a 1 hora de que, ok, essa é a refeição que ela precisa comer, ela precisa seguir as regras da família, vamos dizer assim, como todo mundo que almoça no seu horário, enfim, tá? Mas a gente dá um intervalo de até 1 hora, mais ou menos, para tentar trazer. Dentro desse período, o que você pode fazer? Pede para ajudar a trazer um guardanapo para ir para a mesa, pede para ajudar a botar um copo, pede para ajudar a colocar o tomate na mesa ou o que for. Envolve a criança na preparação que vai dar mais certo. Que bom que eu esclareci. Receita de pão de queijo, tem uma receita de pão de queijo fake minha lá, sabe? Deixa eu colocar aqui pra vocês a hashtag pra vocês acharem minhas receitas. Vocês vão colocar assim, ó, hashtag receitas Cíntia Fiore Nutri. Colocando essa hashtag vem em todas as minhas receitas, tá? Então tá, pessoal, eu vou indo lá porque já tá tarde e eu preciso fazer um monte de coisa ainda, tá bom? Vou fazer mais aulas pra vocês. Vocês viram que eu iniciei essa aula sem deixar os comentários desativados pra eu conseguir evoluir e depois eu abro os comentários, tá bom? Boa noite, fiquem com Deus. Uma excelente final de Páscoa pra vocês e tudo de bom. Beijinho, a gente se vê.